Salve, rapaziada do canal, começando mais um vídeo. Se você é novo por aqui, porque o canal começou agora, já deixa o seu like, comente aqui sugestões de vídeo que a gente pode fazer. E a gente vai falar muito sobre Corinthians, vou trazer, como a gente sempre traz o Vitinho aí para falar sobre o Palmeiras. A ideia aqui é trazer o Rivais Sem Treta, mas com muita treta. Então bora lá, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, siga a página e recomende a página aí pra quem você quiser, se você achar que o conteúdo é diferente, é novo, e tamo aí, tamo junto. E vamos falar sobre o Corinthians, soltar um vídeo rápido aqui no canal sobre o Corinthians, falando sobre esse compromisso que o Corinthians tem na Sul-Americana, que provavelmente Dorival Júnior tem zero foco nesse. Eu acho que ele vai fazer meio que o que o Luxemburgo fez na Sul-Americana, deixar os coadjuvantes ali, a maioria que vai jogar, pelo menos esse restante, nesses dois últimos de fase de grupo, vão ser a maioria reservas, ou que não tiveram. Os que não tiveram muita chance, né? Se destacar. Eu acho, eu tô vendo aqui a escalação que eu coloquei aqui na TV, a escalação do que o GE trouxe, né? E claramente ele não tem a mínima pretensão com essa competição. Eu vou um pouco fora da curva, tá? Eu sou do torcedor, apesar de eu não parecer tão velho, mas eu sou dos torcedores meio cabeça dura, dos torcedores que valoriza mais o clássico do que classificação na Libertadores. Eu sou desse tipo de torcedor. Sei que na internet, principalmente no Twitter, é meio massacrado esse tipo de torcedor, né? O torcedor que vê valências no Romero, ou que prefere ganhar a Paulista e em cima do Palmeiras e não perder em casa um título do que passar na Libertadores e tudo mais. E eu vou trazer meu ponto de vista aqui sobre o que esses últimos jogos do Corinthians, tá? Eu acho que tá bem claro, não quero colocar. Eu fui contra a vinda do Dorival, tá? Mas eu não quero colocar culpa no Dorival nesses últimos jogos aí. Não acho que ele tem culpa. Como eu também não achava que o Ramon Dias e o Emiliano tinham culpa. Eu achava que eles erravam, como muitos erram. O próprio Abel erra. O Abel no Palmeiras erra bastante e a torcida pega no pé. O Zubeldia erra bastante e a torcida pega no pé. E vários outros técnicos. O Felipe Luiz erra e a torcida tá pegando no pé do cara. Então, assim, treinador erra. O que pegava no Ramon era que ele errava nos momentos que não devia errar, né? O Ramon e o Emiliano erravam nos momentos onde o Corinthians estava com a paz mundial em jogo, mas não acho que a culpa era deles. A culpa é desse elenco que eu vou falar aqui para vocês. A culpa é do Augusto Melo, que fala que o time é competitivo. A culpa é do Augusto Melo, muito, 80% da culpa é dele, porque mesmo eu apoiando ele maior, o ano passado eu era o maior apoiador do Augusto Melo, mas já tá, eu não vou, nem vou discutir as polêmicas que o pessoal quer colocar na balança sobre vai de bet e tudo mais, não quero discutir isso, estou falando puramente futebol. O Augusto Melo é um ilusório, ele é um iludido, e ele tenta iludir a torcida junto, falando que o time tem elenco, que a zaga tá bem composta, que ele não precisa ir atrás de reforços. E aí ele gastou uma grana administrativa gigantesca. Se eu não me engano, estão falando aí que o salário da base, desses 100 contratados aí da base, chega a quase 600 mil reais por mês. Você pode falar, pô, mas 100 jogadores, 600 mil não é tanta coisa. Não, concordo. Mas não seria melhor enxugar um pouco a base? Porque eu acho que assim, o Corinthians tá numa fase tão desgraçada que ele não vai lançar, nem o Dorival vai lançar molecada no time. Gente, não existe nos momentos ruins. Isso daí é cartilha de rebaixamento. Você lançar molecada quando você tá no limbo ali, quando você tá precisando de uma esperança divina, cara, isso daí ninguém faz. E quando faz é rebaixado. Entendeu? Colocar essa esperança na molecada. Molecada, você só coloca molecada. Você só lança gente. Você só lança gente. Por que o Pedrinho
fez o sucesso que fez, assim, no Brasil ele era maior do que o Antony, tinha mais relevância do que o Antony no São Paulo. E o Pedrinho, por que se destacou o Pedrinho? Por que ele teve aquela jogada contra o Galo, que ele fez um chapéu, levou pra linha de fundo? Por que o Pedrinho se destacou? Porque ele entrou num time organizado, onde não tinha o peso do Pedrinho ser o protagonista do Corinthians. E é assim que funciona. Normalmente, molecada da base tem que entrar num time organizado, num time bom. Num time que não vai... que o que ele fizer não vai comprometer. Porque o time que compõe para um bom elenco, compõe um bom coletivo, que mesmo se o cara errar lá na frente ou errar no meio, não vai comprometer. Então, assim, queimaram o Tchoca, e eu critiquei o Tchoca naquele jogo, mas queimaram o Tchoca contra o Barcelona por um erro que realmente foi dele, mas se o time fosse o minimamente coletivo, tivesse num bom momento, fosse um time bom, o Corinthians teria empatado aquele jogo, ou até vencido, e o erro do Tchoca iam falar, gente, mas é moleque, calma, tem que dar paciência. Mas como tomou uma sacolada do Barcelona, aí falaram, o Tchoca não tem condições, tem que pegar esse moleque pelo pescoço. Então, assim, o time do Corinthians, a maior culpa aí é da direção. Muita gente fala, futebol parece besteira, mas futebol só é bem sucedido com uma administração bem sucedida. Não existe em nenhum mundo onde uma administração é muito horrível, ridícula, cheia de erros e o time em campo se dando bem. Fora que o Dorival pode falar o que for. Não afeta, não, porque eu vim aqui pelo programa esportivo. Gente, não existe isso. Chega assim no ouvido dos jogadores, chega. Jogadores têm acesso a Twitter, têm acesso a YouTube. Os jogadores são pessoas normais como eu e você. Então, assim, chega no ouvido dos caras, chega no ouvido do Dorival, todo esse papo de impeachment, tudo isso, essa conturbação, chega. E aí afeta sim no campo. Mas mais do que isso, o elenco do Corinthians é ruim. Olha o time que o GE está projetando para o jogo contra o Racing. Que mesmo com esse time ruim, o Corinthians tem obrigação de vencer esse jogo. O Racing é horroroso e o Corinthians tem que vencer mesmo jogando fora de casa, tá? Hugo Souza, mas estão ponderando, falando que provavelmente talvez o Hugo Souza seja poupado e entraria o grande Matheus Donelli. Léo Maná, que o que eu falo do Léo Maná é pesado, né? Falo muita coisa do Léo Maná, mas Léo Maná seria o nosso lateral direito nesse jogo. Aí, a zaga do desespero, né? André Ramalho, estão cogitando aqui, André Ramalho, Kaká, ou pelo ar da graça aí, se o Dorival tiver coragem, colocar o Tchoca, que é melhor do que todos eles, né? André Ramalho, Kaká ou Pedro Tchoca no lugar do Kaká. Só de ter o André Ramalho já é um desespero, né? E aí estão falando que o Fabrício Andilleri vai pro jogo, mas provavelmente será Matheus Bidu. Pode ser que seja o Matheus Bidu, tá? José Martinez, parece que tá melhor. E vai dar uma rodada nele, porque tá voltando de lesão. O Maicon, que eu não entendo. Eu não entendo essa tara do Dorival pelo Maicon. O Maicon fez uma partida boa. Uma. Só. Fez mais nada no Corinthians. Desde que ele voltou. Fora de ritmo. Não marca ninguém. Agora, ele tá projetando Maicon ou Charles, André Carrilho e Coronado. Tá? É isso mesmo. José Martinez, Maicon ou Charles, no do Maicon, André Carrilho e Coronado. Se o Dorival escalar de novo, que foi o vexame que a gente viu no jogo passado, se ele escalar de novo o Maicon como número 5, como primeiro volante, gente, o Corinthians vai perder esse jogo. Anotem o que eu tô falando. Se o Maicon entrar como primeiro volante, o Corinthians perde esse jogo. Simplesmente porque o Maicon não marca ninguém. E o Dorival tá insistindo com o Maicon de primeiro volante. O Maicon, se você joga ele pela esquerda, como volante pela esquerda, igual ele faz com o Bidon, como o Bidon joga no Corinthians,
e aí você abre o Carrilho e coloca um só, que seria... Ele quer colocar o Charles, mas seria o Ranieri, por exemplo, ou só o José Martinez, tudo bem. Até porque na escalação aqui tá falando José Martinez, Maicon e André Carrilho. Então, eu tô pensando que se for isso, ele pode fazer José Martinez no centro, Maicon, Carrilho e Coronado, né? 4 jogadores. José Martinez, Maicon na esquerda, ou na câmera seria diferente, né? Maicon na esquerda, Carrilho na direita e o Coronado na frente. Se for isso, menos mal. E o ataque sem Yuri Alberto. Estão planejando Thales Magno ou Hector Hernandes e Romero. Gente, esse time é horroroso. Vamos falar a verdade, gente. Esse time é horroroso. Pela bola que o Thales Magno tá jogando, pela bola que o Romero tá jogando, esse time é tenebroso. Não é horroroso. É tenebroso. E aí você tem o Coronado e o Carrilho, beleza. Ótimos jogadores. Aí tem o Maicon, que mais compromete. Aí você vai talvez com o Matheus Bidu, que já mostrou que teve seus bons momentos, mas... Aí você tem Kaká e André Ramalho, gente do céu. Léo Maná na direita. Matheus Donelli no gol. É um time horroroso, gente. Tem 2 jogadores bons e um monte de pereba. 3 jogadores bons e um monte de pereba. Gente do céu. O elenco do Corinthians é ruim. Não é culpa do Dorival. O Dorival talvez vai enfrentar uma crise. Não vai ganhar jogo. Vão jogar a culpa no Dorival. Como jogaram a culpa no Ramon e no Emiliano. E a culpa de quem tá lá dentro é do Augusto Melo, que fala que esse time é bom, que esse time é competitivo, e o time do Corinthians é horrível. É ruim, gente. É muito ruim. A gente tem um titular até que bom, tirando a zaga, e mesmo o time titular é ruim. Porque a gente tem uma zaga composta por André Ramalho e Kaká, ou Félix Torres, gente. Então, assim, eu não sei. Aí sabe o que eu tive que ler ainda? Que o Corinthians está em busca de um velocista, um atacante de ponta. Gente do céu. Não é possível que eles estão cegos lá dentro. Não é possível que o Fabinho Soldado tá cego junto com o Augusto Melo, gente. Pô, pelo amor de Deus, tá vendo que a zaga é horrorosa? Vocês estão indo atrás de pontinha? Bom, vamos ver como que vai ser esse jogo. Só deixei aqui meu parecer que o elenco do Corinthians é ruim. Não é prioridade, eu não levaria também o Sul-Americana como prioridade. Não acho que tem que ser prioridade agora. Eu acho que o Corinthians é mais... A gente tem que tentar com o copeiro do Dorival, tentar a Copa do Brasil, ganhar um título e pegar pelo menos um G6 ali no Brasileiro, né? Não passar vergonha, não passar susto no Brasileiro. Se ganhar uma Copa do Brasil, será que eu tô sonhando muito? Mas ganhando uma Copa do Brasil na base do copeiro, né? Do Dorival... Cara, o Corinthians pode ficar até 10º ali que eu vou ficar de boa, entendeu? Então, assim, eu acho que a prioridade tem que ser o brasileiro e tem que ser a Copa do Brasil. E não a Sul-Americana. E aí, no ano que vem, indo pra Libertadores, cara, se não for vender Yuri Alberto, se não for vender os jogadores, é recompor com o máximo de zagueiro que a gente possa achar no mercado e lateral direito, né? Bom, deixa o like se você curtiu o vídeo. Deixa os comentários se você é novo aqui. Se inscreva no canal e tamo junto, valeu. Valeu pela companhia, é nóis, falou.